Salve nação, saudações rubro-negras! Vamos acompanhar aqui agora esse corte do jogo aberto da Band, analisando a vitória do Mengão. Flamengo 2, Vitória 1. Ficou baratinho para o Vitória, galera. Cara, era para ser uma goleada, hein? O Flamengo perde muito gol. Comente aqui o que vocês acharam desse jogo, tá? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para a Band Canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. E tomara que não tenha choro, né? Reclamação de arbitragem, essas coisas. Mas eu acho que vai ter, porque a imprensa gosta de falar de arbitragem. Mas vamos lá, simbora. Realmente. Bom, vamos para mais Copa do Brasil e o jogo agora é Flamengo 2, Vitória 1. Olha, a partida começou com 2 golaços, só que teve muita reclamação com o Anderson Daronco, com o Thiago Duarte Peixoto no VAR pelo lado do Vitória, porque alguns lances realmente poderiam ter ocasionado expulsões. Ah, não. Segue o jogo, lance normal. O resto é choro da imprensa. Em que o Vitória havia pisante... Que isso? Não foi eu que Augusto travei, arriscou não. de fora da área e marcou esse golaço logo aos 9 minutos. Não sou eu não, hein? Tá dando erro aí. Sempre que dá que eu chego ali na entrada da área, eu tento fazer. Ué? É a Mas nem deu internet? tempo de... É a internet ou a live do jogo aberto que tá travando? Deixa eu voltar de novo aqui só pra ver. Sempre que dá que eu chego ali na entrada da área, eu tento fazer. É a internet de lá, galera. É do programa. Mas nem deu tempo de administrar a vantagem. 2 minutos depois, Léo Ortiz tentou cortar e Eric soltou essa pancada. Outro golaço no Maracanã. Que golaço, hein? Com o gol nos minutos finais do primeiro tempo, o Fla foi pra cima. Lucas Arcanjo pegou no susto o cabeceio de Léo Ortiz, que ainda bateu na trave. Everton Cebolinha e Pedro, em lances parecidos, também desperdiçaram. E na chance mais clara, Cebolinha, cara a cara, parou em uma defesaça. Cara, não pode perder um gol desse, cara. Olha isso aqui, galera. E mais clara, Cebolinha. Olha isso aqui. Olha a posição do Cebolinha. Como que ele perde Cara a cara, um gol desse, cara? Ó. parou em uma defesaça de Ah, pelo amor de Deus, velho. Um jogador desse não pode perder um gol feito, né? Arcanjo. Mas logo no início do segundo tempo, não teve jeito. Bruno Henrique cruzou e Pedro marcou. Na única chegada dos visitantes, Luan Cândido até balançou as redes, mas estava em posição de impedimento. Os jogadores do Vitória pediram a expulsão de Saul nesse lance, em que o espanhol acertou o rosto de Kaique com o cotovelo, mas Anderson Daronco deu falta a favor do Flamengo. A gente fica chateado, né, de repente por não ter acontecido, mas espero que pelo menos olhar no VAR, né? E depois 9 minutos de acréscimo, tem muito tempo já que a gente não vê esse tanto. Ué. O jogo parou pra caramba. E a cera que o seu jogador fez? 9 minutos é muito. Oxi. De acréscimos assim, mas enfim. Chances para ampliar o placar não faltaram. Arrascaeta acertou o travessão com desvio de Lucas Arcanjo. Depois recebeu livre dentro da área e mandou para fora. E na última finalização, Samuel Lino também passou perto de marcar, mas foi só. Placar final 2-1. Minha experiência no futebol diz-me que quando nós criamos algum número de situações, como foi o caso destes últimos 2 jogos, e não concretizamos tanto, o futuro será promissor, porque vai haver um momento que as bolas vão começar a entrar com mais frequência. Eu fico preocupado se quando não criarmos. Mesmo com os gols perdidos, o objetivo do Flamengo foi cumprido. Leonardo Jardim conseguiu rodar o elenco, preservar alguns jogadores e sair em vantagem no confronto. De quebra, alcançou a 6ª vitória consecutiva. Exaltar a força do grupo, né, que a gente vem mudando sempre a escalação e todo mundo que joga está dando conta do recado. Acredito que nossa grande força está aí,
Por isso que a gente vem conseguindo as vitórias, por isso que a gente vem conseguindo ganhar os jogos. A definição da vaga nas oitavas de final vai acontecer daqui a 3 semanas no Barradão. Um empate coloca o Fla na próxima fase. A gente consegue sair daqui com um resultado muito justo pelo jogo, pelas oportunidades, pela entrega que a nossa equipe teve. O justo, Jair Ventura, era 4-1, cara, 5-1. Esse era o justo. E a gente volta vivo. A gente volta vivo para o Barradão, a gente sabe a nossa força em casa, né? Um resultado mínimo, uma diferença de um gol a gente já consegue levar para os pênaltis, então a gente está vivíssimo aí. Alguém poderia dizer assim, bom, 2-1 não permite o Flamengo poupar tanto, mas tá poupando todo o jogo, tá trocando 5, 6 jogadores, tá dando rodízio, quem é titular num entra no segundo tempo na outra partida, tá tendo esse controle de minutagem, e foi um jogo que eu acho que ele chamou mais atenção pelas reclamações do Vitória, até porque o futebol do Flamengo foi ok, ganhou, mas não foi brilhante, mas convenceu, tem uma vantagem de empate para a partida de volta. E você ter uma vantagem, digamos assim, que nem o Jair falou, você ter uma desvantagem contra o Flamengo é muito difícil reverter. Sim. O Flamengo é esse time que poupa 5, 6... Galera, a imagem do programa Jogo Aberto da Band, ela tá com a qualidade reduzida, mas não por mim aqui, é lá no programa, ó. Eles estão limitando a live deles em 720p. Daí, quando a gente estende a tela, para tirar os direitos autorais, né, no caso, da imagem do jogo, a imagem não fica boa. Então, a gente faz o que dá para fazer aqui, tá? Jogadores, mas os que entram no lugar mantêm o nível, mantêm a qualidade. Você pega o tanto de lances, né, de chances que o Flamengo tem criado. O Flamengo é essa equipe que está correndo muito bem para trás, recompõe o sistema defensivo veloz. Teve momentos no jogo que o Danilo ficou no mano a mano e conseguiu recuperar a bola. Então, tudo isso é uma questão de confiança também que o treinador passa por jogadores. O jogo está em aberto? Tá, mas para o Vitória reverter vai ser muito difícil, porque o Flamengo, quando quer jogar, é complicado parar esses caras aí. Muita qualidade, a Arrascaeta jogando muita bola, o Pedro voltando à sua melhor fase. E sem contar nos jogadores que estão voltando, né? Caso do Saul, que é um grande jogador que, na minha opinião, merecia ter sido expulso. E jogadores que estão fora, hein? Paquetá, Jorginho, Pulgar, Edu Dracena. E mesmo assim, o time passa por um rodízio, tem muita qualidade, ele vem dando esses minutos para vários atletas. Ontem, por exemplo, o Cebolinha e o Luiz Araújo foram titulares. Então a gente vê que o Pedro teve a partida inteira, não é, para mostrar o seu talento, fazer gol, inclusive. O Flamengo tem repertório e está se ajustando ao Leonardo Jardim. Está se ajustando e quando, mesmo não jogando 100% e tudo que a gente sabe que pode jogar, vai lá e vence o jogo, né? Por mais que... É isso aí, cara. Tem que elogiar, porque quando o Parmeirinha ganha de 1-0, todo mundo elogia, né? Tô de olho. Vitória, na minha visão, jogou bem, jogou uma partida convincente, mas não foi suficiente para ganhar no Flamengo. Por mais que a gente vai discutir alguns lances assim da polêmica, mas o Flamengo criou para fazer mais gols, né? Então isso mostra que o Flamengo, independente de quem joga, né? A gente está vendo esse lance aí, independente de quem joga, eu entra lá e faz. E o Leonardo Jardim está implementando isso. Não tem essa do titular, ele está rodando bastante. E aí os jogadores que estão entrando estão procurando fazer o melhor para manter como titular. Esse lance foi no começo do jogo, Luiz Araújo e Ramon, e o Vitória reclama que o atacante do Flamengo merecia uma expulsão pela cotovelada. Eu queria que vocês analisassem. Ronaldo, especificamente aí, você expulsaria o Luiz Araújo? Não tem como não expulsar o jogador, porque ele deixa... Puta merda, cara, você tá falando isso mesmo de verdade? Ô louco, velho. Era pra amarelo esse lance aí, não pra vermelho. A bola tá passando embaixo, ele tá procurando o jogador em cima, olha lá. A bola só passa rela. pelo outro lado e ele... Só rela, galera, só rela, não foi pra vermelho isso aqui, cara. Ele tá procurando o jogador aqui, ó, com o braço em cima. E o Daronco tá próximo ali. É muita coisa estranha acontecendo com o futebol. E o VAR também não chama. Thiago Duarte Peixoto não chamou. Não, então, tem coisas estranhas acontecendo no futebol e é sempre para os mesmos times, né? Quando não é o Palmeiras, é o Flamengo. Quando é o Flamengo, é o Palmeiras. O que você tá querendo dizer com isso, hein, rapaz? Hein? Seu time também é beneficiado. Corinthians. São coisas que... e você vai ver a arbitragem e o VAR, são sempre os mesmos. Então, o que eu vou falar aqui para você,
que acompanham o jogo aberto aqui com a gente, sempre com a gente. Vou falar o que para vocês? Se vocês também estão vendo da mesma forma que a gente. Não tem coisa muito estranha acontecendo no futebol? Para mim, o lance mais capital é esse. O Saul aí com o Kaique, porque eu não consigo entender como que o VAR não chama, não oportuniza o árbitro, pelo menos revisar. O Daronco nem foi chamado ao monitor. Então... Edu, o primeiro lance do Luiz Araújo, você expulsaria? Renata, a intenção que ele teve, eu acho que eu expulsaria pela intenção. Ele não visa em nenhum momento a bola e realmente visa o corpo e o rosto do adversário, então eu expulsaria sim. Agora, com relação ao segundo lance, também cartão vermelho, né? Porque o Saul, ele vai, por mais que ele não tenha o gatilho, mas ele já fica de olho de 3 dedos aqui, ele tá vendo para colocar o braço. Então, acaba atingindo realmente o rosto do adversário e isso, para mim, é cartão vermelho. E normalmente na arbitragem brasileira, se sim, esse tipo de lance tem sido para vermelho. Quero a sua opinião. E tem sido revisado, né? Eu tô com os 2 amigos aqui. Nos 2 lances, eu daria cartão vermelho. Geladeira para os dois. Se você vê o Luiz Araújo, você vê que o percurso o curso da cabeça do jogador dá uma desviada assim, então você vê que pegou. E aí, agora o que me chama a atenção é o porquê que eles tomam essa atitude sabendo que tem VAR. Tem mais um lance ainda, o do Arrascaeta com o Ramon, esse pisão. Quero saber o que vocês fariam. A gente vai mostrar, não sei se tem uma imagem mais aproximada. Meu Deus, o pessoal aqui procura pelo em ovo, né? Meu, eles estão falando que essa jogada aqui do Arrascaeta era pra vermelho, é isso mesmo? Cara, o Arrascaeta não teve intenção nenhuma, cara, ele ia disputar a bola aqui. Isso aqui que aconteceu é acidente de trabalho, não é porque o cara quis fazer isso, né? Não, é aí, ó, é o máximo que nós temos. Ele dá uma pisada no pé ainda. Mas aí ele se joga, né? Aí ele se joga e infelizmente pega o pé do cara. Se ele não se joga, se quebra o tornozelo do menino aí. Não, aí eu... Esse terceiro lance, eu não sei. Eu também não... Acho que não. Eu acho que o Arrascaeta, ele foi se jogar assim como ele sempre faz dentro da área e pegou o pé do cara. Se ele não pula, não puxa o pé... Esse eu não expulsaria, não. Se fosse o Flamengo, eu acho que era pênalti, não é não? Bom, vamos falar mais sobre Copa do Brasil, mas antes, você sabia que... Muito bem, temos aqui também esse corte do programa Sport Center da ESPN Brasil, repercutindo este jogo. Vamos lá. Carga e com muito, então, do Flamengo, que ontem recebeu vitória, mais uma partida, então, dessa 5ª fase de Copa do Brasil. Alguns jogadores, é verdade, tiveram suas cargas controladas. Não tiveram, Jair? Tiveram. Mas o começo do jogo foi eletrizante. Eletrizante o começo do jogo, com algumas, né? Ô, Luiz Araújo, hein? Escapou, hein? A gente vai falar sobre isso. Luiz Araújo, as discussões, né, sobre a arbitragem do jogo de ontem no Maracanã. Mas o jogo começou eletrizante e interessante esse gol do Everton Araújo, né? Merecido, para falar a verdade, porque o Everton Araújo já vem jogando bem há bastante tempo. A gente está falando sobre algumas questões técnicas que ele tem que melhorar, a ofensiva principalmente. E ontem ele foi premiado aí com esse belo gol. O Lucas Arcanjo estava ali um pouco adiantado. E 1 minuto depois... Nossa, pimba, né? Cara, esse é o pimba. Que cacetada, hein? Esse é o pimba mesmo. Golaço. Pimba clássico, golaço. Golaço do Eric. E, de fato, 1 minuto depois, né? Empatando a partida. Não, foi 20 segundos depois. Aqui nesse gol aqui, no meu ponto de vista, o Léo Ortiz falhou, cara. Ele tinha que ter jogado a bola para escanteio, pro fundo, não para dentro da área, né? Assim, sem chances para o Rossi, mas foi muito Flamengo ontem, né? Um volume ofensivo, a gente viu o Leonardo Jardim falando, um volume ofensivo dentro da área do Vitória, criando várias oportunidades, finalizando com vários jogadores, os 4 atacantes do Leonardo Jardim, enfim. Principalmente com o Everton Cebolinha, também o Pedro, hein, que agora volta a ser cogitado e volta a ser discutido até a convocação dele para a seleção também. Ele tá na briga, Jailson. Vive um bom momento, vive um ótimo momento ali o Pedro. O Cebolinha perdeu algumas oportunidades, né, com os 4 atacantes aí. Tem essa entrada do Arrascaeta também, mas essa daí para mim é a principal. Enfim, a gente vai falar depois, mas essa daí do Saul, para mim, é a principal das 3. São os lances também que envolvem a arbitragem do jogo, Mari. Sim, e que de fato pode ter... Cara, eu odeio quando o Flamengo ganha e tem esses lances de arbitragem que a imprensa fica martelando em cima, sabe? Querendo dizer que o Flamengo foi beneficiado. E quando o Flamengo é prejudicado, ninguém fala nada, cara. Eu odeio isso. Prejudicado Vitória mesmo, né? Mas o Flamengo produziu para vencer o jogo. Ainda a bola na trave, então, do Arrascaeta. O Leonardo Jardim precisou colocar, claro, alguns jogadores também mais importantes e teve ainda esse gol anulado do Vitória. Estava impedido mesmo. E no intervalo, né? Os 4 atacantes ali no primeiro tempo
o Arrascaeta e o Saúl no intervalo mudaram. Avaliações, então, rubro-negras dos dois lados é o que a gente ouve agora aqui no Sport Center. A minha experiência no futebol diz-me que quando nós criamos algum número de situações, como foi o caso destes últimos 2 jogos, e não concretizamos tanto, o futuro será promissor, porque vai haver um momento que as bolas vão começar a entrar com mais frequência. Eu fico preocupado se quando não criarmos, e uma equipa da dimensão do Flamengo é importante criar um jogo ofensivo, e o jogo ofensivo é isto: verificamos 20 finalizações para 5 do adversário. A gente volta vivo. Quando a gente teve a bola, a gente jogou, não se omitiu, teve coragem, criamos chances para gols. Tivemos um gol anulado, bem anulado, que eu já vi a imagem. Eu não estudei arbitragem, mas estava vendo meu telefone aqui. Todos os especialistas que trabalham na TV falaram que era para uma situação diferente. Então a gente fica chateado, né? De repente por não ter acontecido, mas espero que pelo menos olhar no VAR, né? Vamos lá então com números do Pedro, hein? Porque ele não para de marcar. Desde a estreia do Leonardo Jardim já são 12 jogos e 7 gols marcados pelo atacante. Ainda mais 2 assistências, hein? É o primeiro também em finalizações no alvo, em ações na área rival. E ainda, olha que interessante, em dribles completados. 5 gols nos últimos 6 jogos. Números impactantes do Pedro. Rafa, qual é a avaliação por aí? Resultado bom num confronto de Série A? Foi suficiente? Não foi? Conta pra gente qual é a avaliação. Tudo bem, Bruno? Muito bom dia para você, para o Jailson, para a Mari, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Um dia muito marcante para o cidadão carioca, esse 23 de abril, dia de São Jorge, Santo Guerreiro, salve Jorge, salve Ogum, igrejas cheias, feijoada em todo canto da cidade e um dia seguinte a uma vitória do Flamengo, a 6ª consecutiva na temporada. Isso acontece pela primeira vez em 2026, não ocorria desde agosto do ano passado uma sequência tão exitosa assim. E dá para dizer que o Flamengo gabaritou essa mini temporada no Maracanã. 4 jogos consecutivos no seu estádio, 2 pelo Campeonato Brasileiro, 1 pela Libertadores e ontem a estreia na Copa do Brasil. 4 jogos, 4 vitórias sobre Fluminense, Independente Medellín, Bahia e Vitória nesta sequência. A avaliação é que o Flamengo manteve a sua estrutura de jogo, a sua agressividade, mas foi menos eficiente. E é por isso que a discussão principal ao longo dessa quinta-feira gira em torno dessa variação tática, né? Como disse o Jailson, o Leonardo Jardim escalou o Flamengo com 4 atacantes e consertou a rota, recalculou o percurso no intervalo, colocando o Saúl e o Arrascaeta, e o Flamengo ficou um pouco mais equilibrado. Não fosse a atuação do Arcanjo, goleiro do Vitória, o Flamengo teria tido um resultado melhor. Ou se não fosse também a incompetência ofensiva de alguns jogadores, principalmente o Everton Cebolinha e o Luiz Araújo. 2 nomes que estão sendo discutidos em relação à oportunidade que tiveram no jogo de ontem. 44.292 torcedores compareceram aqui no Maracanã para acompanhar a estreia do Flamengo e no final das contas, pensando em campeonato em si, né? No emparelhamento, no jogo da volta lá em Salvador, a situação não é tão confortável assim. O Flamengo vence por 1 gol de diferença, leva uma vantagem para a Boa Terra, mas vai precisar, evidentemente, ter uma concentração, uma pegada, uma boa estrutura para poder voltar da Bahia com a classificação para a 6ª fase, ou seja, as 8ª de final da Copa do Brasil. Temos muito a debater ao longo aqui do Sport Center sobre o jeito com o qual o Flamengo atuou ontem diante da equipe do Vitória, e tem uma declaração do Jair Ventura que está viralizando, viu, gente? Essa história que ele disse que o Eric, o meio atacante canhoto que fez o gol de empate do Vitória ontem, depois o Pedro fez 2-1, é o melhor do Brasil na posição. Cabe discussão, hein, Bruno? Vixe, o melhor do Brasil na posição. Vou perguntar para Mari Pereira e também para o Jailson Vilas Boas. E você vai... Esse daí usou droga, só pode, cara. Não é possível falar um negócio desse. Povo chato, cara. Nossa, gosta de criticar o nosso Mengão, hein? Tudo agora é porque a arbitragem, tudo porque não sei o quê. Cara, o Flamengo ontem poderia ter feito 7-1, cara. O Flamengo perdeu muitos gols, né? O Flamengo criou pra caramba. 20 finalizações, 10 no alvo. O goleiro dos caras salvou a maioria, né? Teve bola na trave e muita finalização errada do Flamengo, né, cara? Meu, o Luiz Araújo e o Cebolinha perderam muita chance, cara. De gol, você é louco, velho. Ó, temos aqui a agenda dos jogos do Flamengo, tá? O Flamengo pega o Atlético Mineiro agora na rodada 13, né, do Brasileirão.
na Arena Meu Rival Perdeu. Jogo domingo, dia 26/4. É domingo, né? É domingo, às 20h30. Último jogo da rodada, tá? No dia 29, 3 dias depois, né? O Flamengo viaja para a Argentina pegar o Estudiantes. E galera, jogo difícil, hein? 21h30, dia 29, hein? Quarta-feira. Deixa eu ver aqui, é quarta-feira? Quarta-feira. Depois do Flamengo no Maracanã tem Flamengo e Vasco, né? 14ª rodada do Brasileirão, dia 3 de maio, às 16 horas. No dia 7 de maio, Independente Medellín e Flamengo. Meu Deus, isso aqui vai ser difícil também, galera. Lá na Colômbia. No dia 10 de maio, às 19h30, Grêmio e Flamengo, na Arena do Grêmio. 15ª rodada do Brasileirão. No dia 14 de maio, às 21h30, tem Vitória e Flamengo. Copa do Brasil, né? É o jogo da volta, Copa do Brasil. 14 de maio, tá? Jogo da volta. Dia 17 de maio, Atlético Paranaense e Flamengo. Não vou no jogo, tá? Não vou. Nossa, eu odiei ir nesse jogo aqui, cara. Eu fui no jogo... ano passado o Atlético estava na Série B, né? Foi em 2024. Eu fui lá na Arena da Baixada. Muito ruim. Muito ruim. 20/5, Flamengo e Estudiantes, no Maracanã. 5ª rodada da Libertadores, né? Fase de grupos. Dia 23/5, Flamengo e Palmeiras. Esse jogo aqui promete, hein? 17ª rodada do Brasileirão. Dia 26/5, Flamengo e Cusco. Última rodada da fase de grupos da Libertadores. 21h30, tá? Dia 26 de maio. E daí, dia 31/5, tem Flamengo e Curitiba. Esse jogo aqui não tá confirmado o horário, tá, galera? Sabe por quê, né? Dia 26 tem Seleção Brasileira. Seleção Brasileira vai fazer um amistoso. E dia 31, acho que também a Seleção Brasileira vai fazer um amistoso, tá? Aqui o Flamengo já vai estar bem desfalcado, ó, nesses 2 jogos aqui, ó. O Flamengo vai estar muito desfalcado, né? Por causa das convocações das seleções. Valeu, tamo juntos, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!